Paz do Senhor, igreja. Amém. Você está feliz ainda? Amém. Você pode sentar. Glória a Deus, né? É uma dor nas costas que a gente tem. Geralmente dá mais na adolescência, assim. Daí a gente vai ficando velho, vai passando. E aí depois piora de novo. Gente, que prazer estar nesse lugar. Que prazer estar aqui vendo tanta gente que eu considero muito e conhecendo outras pessoas também. Então, quero deixar um abraço já do meu pastor Nilton dos Santos, lá de Blumenau. Quero agradecer ao pastor Jarbas, o Rafa, que fizeram o convite para estar aqui. Vocês provavelmente não sabiam que eu estaria aqui há uma semana atrás, mas Deus já sabia, e eu acho que isso é o legal de tudo, sabe? Gente, sou ali de Blumenau, sou casado com a Cris está aqui, fazem 11 anos. A gente tem uma filhinha que é a Helena, que é essa que está andando aqui. Essa é a Helena. Ela é bem tranquila, vocês podem perceber. Ela tem 3 aninhos. Nós pastoreamos os adolescentes lá em Blumenau. Fazem um pouquinho mais de uma década que a gente está liderando lá. Eu estou com 31 anos já, desde os 20, quando a gente casou, a gente começou a liderar. Amém, obrigado. E a gente segue fazendo esse trabalho com adolescentes lá na cidade de Blumenau, que é o chamado que Deus tem para nós nesse tempo. E, gente, esse é um dia muito especial e eu queria pedir bastante sua atenção, né? Eu sei que a gente já teve tanta coisa, coral e louvor e mais louvor e tudo mais, e eu sei que a gente tem um desafio na geração atual que é prender a sua atenção, porque você deve saber que mais de 90% das pessoas que você conhece, pelo menos desconfiam que tem um TDAH, né? Certo? Amém? Eu desconfio que eu tenho também, por exemplo. Então eu tenho um desafio de prender a sua atenção pelos próximos 40 minutos. Queria fazer um combinado com você, pode ser? De você me dar a sua atenção de presente para que a gente possa meditar nas Escrituras e ser ministrado a respeito daquilo que Deus tem para falar com a gente hoje. Eu tenho certeza que esses 2 dias, eles não foram preparados pela organização desse evento, eles não foram preparados pela palavra que eu ia ministrar, nem pelo louvor que o Felipe ministrou, mas muito antes de qualquer coisa, esse dia foi ministrado e preparado por Deus para os nossos corações. Então, eu não sei se você tem noção disso, mas a semana que você passou foi Deus que permitiu que você passasse, para que você chegasse com a mente que você tem que chegar hoje aqui. Até os dias difíceis, são Deus preparando para a gente chegar. E para muitos, às vezes, é até aquele dia de descanso, aquela semana de, meu Deus, até que enfim resolveu minha vida depois de tanto tempo. Também era Deus preparando para esse dia. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender que existe uma suficiência de Deus em preparar tudo o que aconteceu até agora, mas também existe a dele de falar aos nossos corações. Então eu queria pedir sua atenção para a gente meditar nas Escrituras nesse momento, para a gente ser terra fértil diante daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E olha só, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre minha filha. A Helena, ela tem 3 aninhos, ela é linda, né, gente? Ela é muito linda, assim, às vezes eu fico surpreso que eu fiz isso ali. Eu falo assim, nossa, gente, eu fiz isso ali, né? Não sozinho, com a Cris, obviamente, graças a Deus. Eu sempre falava, Senhor, que puxe o meu olho, por favor, só puxa o olho que está tudo certo, o resto pode puxar tudo da Cris. Deus ouviu as nossas orações e ela é linda, mas o que ela tem de linda, ela tem de surtada também, né? Ela tem de, assim, 3 anos de idade, é aquilo que as pessoas chamam de adolescência da infância. Não bastante já ter adolescência, tem adolescência da infância. Então a gente já vai ter um negócio para lidar sobre isso lá no futuro, mas a gente está tendo que lidar com a adolescência da infância dela também. E sabe que, eu já estou ministrando, tá, gente? Não é contando história não, só para, eu sou crente, a gente vai ler a Bíblia e tudo mais, mas já faz parte do que está escrito aqui. Olha só, a gente tem a Helena há 3 anos, e nesses 3 anos a nossa vida mudou muito, assim. E ela tem um temperamento muito forte. Então, como eu falei, o que ela tem de linda, ela tem de surtada. Ela é teimosa, é braba, ela confronta a gente. Principalmente nessa idade, isso fica cada vez mais à tona. E assim, a Helena às vezes ela confronta a gente por coisas simples, básicas, como colocar uma roupa, como querer escovar os dentes sozinha e daí não saber escovar, ou querer teimar de ir num lugar que você fala assim, filha, não sobe ali que vai cair. E aí ela fica braba e tal, e aí ela sobe, daí ela cai, daí ela chora. E uma das coisas que a gente tem percebido, principalmente nessa fase de adolescência da infância, é que
quase tudo que ela tenta fazer com a gente é para chamar atenção no final das contas. Então ela faz birra e tudo mais. E a gente descobriu um negócio assim, que a coisa que mais dá certo quando ela está fazendo birra, porque a gente já tentou de todas as coisas. Primeiro a gente conversa, dialoga, conversa, abraça, ama, né? Faz carinho. Não dá certo. Daí a gente já tentou ser mais firme, não deu certo. Bate, não deu certo também. Bate de boa, tá, gente? Não precisa chamar o conselho tutelar, nada, bem de boa. Assim, a luz da Bíblia, assim, o negócio. Não deu certo também. E a gente descobriu que a coisa que mais dá certo para a Helena, assim, quando ela está fazendo esses momentos de birra e coisa do tipo, é ignorar ela. Sabia? A gente ignora, deixa ela lá, achando que ela está... E aí quando ela percebe que ela não consegue a nossa atenção com a birra, aí de repente ela para. Olha que legal. Ela vai diminuindo, ela percebe que não dá muito certo aquilo lá, e vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E por que eu estou falando isso aqui tudo? Né? Eu estou com 31 anos, parece mais, mas é só por causa da careca. Né, Jarbas? A gente é mais novo do que parece. Mas é que a careca, ela destrói a gente. Né? E outro lance é que a gente é branco, né? A gente pode pegar sol, um dia de sol você envelhece um ano já também. Esse é outro problema que a gente tem. Estou com 31 anos e uma coisa que eu percebi é algo que falta na Helena, porque ela tem 3 anos e está numa fase ainda de um pouco de maturidade. Um pouco não, muita imaturidade. Mas com 31 anos, eu cresci dentro da igreja e eu assim, na minha vida, que não é tão longa, nem tão curta, eu descobri que a gente passa, você já deve ter percebido isso. Já teve algum professor muito bom e um professor muito ruim? Certo? Já teve um pastor muito bom e um pastor muito ruim? Pode falar, não tem problema, tá? A gente está num ambiente de segurança aqui. Já teve, amém? Já teve um chefe no trabalho muito bom e um muito ruim também? Amém? Você talvez está com o ruim, inclusive, né? Pedindo a Deus alguma coisa. Já conheceu, assim, na sua vida, assim, uma pessoa que você queria muito ter perto e outra assim que, meu Deus, por favor, tomara que ela não vá naquele lugar? Também? Existe uma coisa, uma característica nessas pessoas, porque todas elas exercem os papéis iguais. Elas lideram, alguns lecionam, alguns cantam, alguns pregam, alguns são chefes, alguns estão por aí. Todas essas pessoas exercem papéis iguais, mas como é que uma consegue ter a característica que nos faça amá-las e outras pessoas têm uma característica que faz a gente pensar, Senhor, morrestes por esse também? Né? Existe uma característica que difere as pessoas. Aquelas que a gente ama, aquelas que a gente não gosta tanto, talvez pelo seu jeito, pela forma como ela lidar com as pessoas, pela forma como ela fala com as pessoas. Existe uma característica que difere, e a Bíblia fala sobre isso, o servo bom do servo mau, porque é possível você servir da forma incorreta também. A gente está o ano inteiro falando no estado inteiro sobre servir, e a gente foi chamado para servir. E eu preciso te falar um negócio, que talvez você está o ano inteiro assim já ouvindo, você foi chamado para servir. Mas não é só sobre servir, mas é como você vai servir, porque é possível você servir da forma incorreta. Existem servos maus, a Bíblia fala, e existem servos bons. E esses dois exercem o mesmo papel, mas existe uma característica que difere um do outro. E eu vou te falar um negócio assim, se essa característica que falta em uns, mas que outro tem, que torna um bom e outro não bom, que torna um alguém que a gente quer estar perto e outro aquele que a gente não quer estar perto, se isso não existir em nós, não vale a pena dar o próximo passo. É tipo assim, ó, vamos imaginar um cenário assim agora comigo, imagina um negócio, você fez 18 anos, você vai fazer a sua carteira de motorista, certo? Alguém sabe quanto é que está custando a carteira de motorista? 30 mil já está custando, por aí? Mais ou menos, sempre aumenta, sei lá, uns 2 mil, 1.700, por aí? 2.600, pelo amor de Deus, ainda bem que eu passei dessa fase. Você fez 18 anos, tudo que você imagina e pensa assim, quando você faz 18 anos, pelo menos os homens, né, tem sempre essa mentalidade, vou fazer minha carteira. Sim, ó, o que você tem que fazer quando você chega na autoescola? Pagar. Se você não pagar, tem como fazer aula, tem como fazer teste, tem como fazer qualquer outra coisa, psicotécnico, para você descobrir se não é louco? Dá? Dá para fazer? Eu reprovei no psicotécnico a primeira vez que eu fiz.
Fiquei preocupado, entrei numa crise, daí depois descobri que eu só fiz pouco risco mesmo. Olha só, não dá para você ir para o próximo passo se você não pagar. E aí eu estou falando para vocês que existe uma característica, eu sou bem didático, tá? E eu não sou muito normal também, então olha só, vai tudo fazer sentido daqui a pouco. Tem uma característica que todos nós precisamos carregar para que a gente não seja apenas um servo, mas um bom servo. Para que a gente não seja só um marido, mas um bom marido. Para que a gente não seja apenas um filho, mas um bom filho. Para que a gente não seja apenas um funcionário, mas um bom funcionário. Não apenas um líder, mas um bom líder. Existe uma característica que se você não tiver ela, é como se você não tivesse o dinheiro para pagar a carteira de motorista. Não adianta dar o próximo passo, porque se você der um passo adiante, você só vai ferir pessoas. E pessoas não são como qualquer coisa que você pode brincar. Não. A vida inteira nossa, esses talvez 80 anos que você viva aqui nessa existência terrena, passa muito mais rápido do que você possa imaginar. E existem pessoas que vão passar na sua vida só por uma fase dela. E se nessa fase você não carregar isso que a gente vai falar hoje aqui, essa característica que falta para alguns e outros têm, e difere tanto pessoas que exercem o mesmo papel. Cara, é muito possível que ao invés de você ser uma pessoa que cure, você seja uma pessoa que fira, que machuque, que faça pessoas carregarem cicatrizes. Quando eu comecei a falar aqui, você já teve um chefe ruim, um chefe bom? Quantos aqui já tiveram, talvez, que não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, procurar ajuda psicológica depois de trabalhar num lugar ruim? Depois de um relacionamento, procurar? Existe algo que Deus quer fazer ser a nossa oração hoje aqui. Eu não vou falar ainda sobre essa característica, mas eu vou contar uma história bíblica para você entender um pouco mais. Porque sabe qual é a questão? É que geralmente o que nos falta, a gente não percebe que nos falta. Vou falar um negócio para você, por exemplo, maturidade. Todo mundo acha que é maduro. Todo mundo. O Gideão ali deve saber desse negócio assim, a gente é líder de adolescente. A gente fala para os adolescentes assim, ó, não é para namorar antes dos 18, certo? A não ser que você seja maduro. Todo mundo acha que é, entendeu? Não, eu sou maduro, óbvio. Eu posso namorar, porque eu sou o escolhido do Senhor, né? O branquinho privilegiado. Vai dar tudo certo. Eu sou maduro. Todo mundo acha que é maduro. Por quê? Porque a gente se mede sempre pelo que a gente foi ontem. Então a gente pensa, nossa, eu já vivi alguma coisa, eu não sei no estágio que eu vou chegar amanhã, mas eu sei que hoje, comparado a ontem, teoricamente, se eu estiver num estado lúcido da minha existência, eu vou ser menos imaturo do que ontem, porque eu vivi um pouco mais. Não quer dizer que a gente seja maduro de verdade. Existem pessoas que são responsáveis, elas não são tipo assim, ó, eu vou viver uma vida louca. Não quer dizer que elas sejam maduras. Existem características que a gente acha que a gente tem, até que a gente bata com a cara, assim mesmo. E a gente descobre que, olha, no fundo nos faltava. E a gente vai falar exatamente sobre uma dessas características hoje aqui. Poxa, mas o que é isso que nos difere? Difere um do outro. Que faz alguém exercer o mesmo papel, mas mudar tanto. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Para que a gente ouça uma história que eu acredito que pode nos mover, que pode nos fazer enxergar aquilo que Deus quer fazer através de nós, mas muito mais do que Ele quer fazer através de nós, o que Ele deseja fazer em nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nós vamos ler uma das cartas escritas às igrejas da Ásia. Apocalipse 3, versículo 14, vai dizer o seguinte: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Amém?
você pode talvez deixar meio que aberto aí, a gente talvez vai falar um pouco mais sobre algumas características da igreja de Laodiceia. E é basicamente sobre essa igreja que eu queria falar, para que a gente entendesse sobre esse outro lado que eu falei até agora, que a gente precisa de uma virtude, de uma característica que mude a forma como a gente faça as coisas e a forma como as pessoas nos vejam. Mas eu vou dar uma pausa em tudo que eu falei até agora, beleza? Para explicar um pouco sobre a história de Laodiceia, depois a gente junta tudo isso aqui e tudo vai fazer sentido. Amém? Existe uma característica que difere as pessoas. Isso está nesse quadrado. E agora a gente vai para o outro quadrado que a gente vai falar sobre Laodiceia. E a gente vai falar sobre uma igreja que quando a gente ouve falar sobre Laodiceia, não sei você assim, mas assim, eu cresci na igreja desde os 4 anos, então eu já ouvi falar muito sobre Laodiceia. Mas eu nunca ouvi falar bem de Laodiceia. Alguém já ouviu falar bem? Quando a gente fala Laodiceia, o que acontece? Ixi, tem alguma música falando bem de Laodiceia? Alguma música, sejamos como Laodiceia, Senhor, nós somos a tua Laodiceia. Já ouviu alguma coisa assim? Não existe, né? A gente nunca vê algo positivo sobre essa igreja. Mas eu queria te contar um pouco sobre a história de Laodiceia, para que você entenda as características dessa igreja e a gente consiga linkar com aquilo que deveria ser a nossa característica também. Amém? Você ainda está aí? Glória a Deus. Olha só, é legal a gente entender um pouco da história quando a gente fala sobre um lugar, sobre uma igreja, sobre algo do tipo, principalmente no contexto bíblico. E Laodiceia, só para você entender o que era essa cidade, o que era essa igreja. Laodiceia era uma cidade localizada no que eles chamavam de Vale do Rio Lico. Ela era uma cidade muito rica, era uma cidade num lugar bem localizada, e era uma cidade como um vale, que as pessoas quando falavam sobre Laodiceia, elas não estavam só falando sobre Laodiceia, mas das cidades ao seu redor. Hierápolis, por exemplo, Colossos, a carta escrita a Colossenses, está escrita lá. Lá em Colossenses está escrito sobre Laodiceia. Porque quando se falava sobre uma cidade, falava sobre tudo ao redor. É tipo vocês aqui, que tem a grande Florianópolis, certo? Quem é de São José geralmente fala que mora em Florianópolis. É verdade isso ou não? É verdade, né? Por quê? Porque tudo está ali, entendeu? Lá em Blumenau, a gente não tem essas treta aí. Na verdade, a gente tem um pouco de intriga até com os moradores de Gaspar, lá, essas coisas do tipo assim. A gente fala que é um bairro da nossa cidade, e aí eles ficam bravos, e por aí vai. Não tem shopping lá, enfim, né? É mais ou menos isso aí que acontecia naquele lugar, assim, ó. Tinha uma região chamada Vale do Rio Lico, nessa região existia Laodiceia, Hierápolis, Colossos. E essa cidade, só para você entender um negócio, a cidade de Laodiceia, ela foi uma cidade construída. Ela foi uma cidade que era quase que nada, e ela se tornou uma cidade poderosa. Laodiceia recebeu esse nome porque um dia estava lá o imperador Antíoco da Síria, Antíoco II. Ele estava passeando com a sua esposa, passando por Laodiceia, por essa cidade que não se chamava Laodiceia, se chamava Dióspolis, e ele passando por lá, a mulher dele gostou muito da cidade. Ela falou assim: olha, eu gostei desse lugar aqui, que não era muita coisa. Se transforma isso aqui numa cidade legal para mim. Imagina só, o cara é rico, poderoso, né? Você faz uma cidade para mim aí, amor. Tem como você fazer um negócio legal? E assim, esse imperador, como todo bom marido, o que ele fez? Obedeceu, né? Ele obedeceu, fez uma cidade. Para você ter uma ideia, o nome da esposa dele era Laodice. Então, Laodiceia significa cidade da Laodice. Nome bonito, né? E aí ele transformou aquela cidade, de fato. Se tornou uma rota comercial, as pessoas passavam por lá para irem para grandes centros importantes, para lugares e cidades importantes. E essa cidade, ela começou a criar algumas características muito fortes. E eu queria conversar com você sobre 3 características dessa cidade muito fortes, que aconteceram a partir dessa mudança. Era Dióspolis, uma cidade muito simples, de repente esse imperador, ele transforma essa cidade numa rota comercial, onde as pessoas passavam muito, começa a se movimentar muito essa cidade. Então, a partir disso dali, essa cidade, ela começa a criar 3 frentes de potência muito grande. E a primeira delas é que ela se torna um centro bancário muito grande. As pessoas, você deve saber, não sei se você lembra de como era antes do Pix. Faz poucos anos, mas a gente não sabe mais usar dinheiro, por exemplo, de papel. Naquela época era mais arcaico ainda o negócio. Então as pessoas, elas realmente guardavam seus bens, suas riquezas em bancos. Por se tratar de uma rota comercial, um lugar onde as pessoas utilizavam para ir para vários lugares, Laodiceia se tornou um centro bancário muito forte. Um lugar onde era bom de se guardar dinheiro, porque ficava em uma localização estratégica para as pessoas.
Então, em pouco tempo, Laodiceia cresceu muito, uma cidade que se tornou muito poderosa e muito rica, se tornou um centro bancário muito forte. Então essa era uma das características que Laodiceia tinha. E deixa eu te falar um negócio, para você entender o quanto essa cidade se tornou rica. Em 17 depois de Cristo, Laodiceia, essa cidade ela foi destruída por um terremoto. Nessa época a cidade não era tudo isso ainda. Ela precisou da ajuda do governo para se reerguer, para que eles construíssem tudo de novo. Mas passou alguns anos e em 60 mais ou menos depois de Cristo, um outro terremoto destruiu Laodiceia. Só que as pessoas da cidade eram tão ricas, mas tão ricas, não é que elas eram ricas, assim, elas eram muito ricas, mas tão ricas, que quando o governo se ofereceu para ajudar na reconstrução, elas falaram assim: nós não precisamos de vocês, nós temos dinheiro suficiente para reerguer a nossa própria cidade do jeito que a gente quer, porque nós temos o que nós precisamos. Você tem ideia da riqueza dessa cidade? Imagina só, lá na sua rua, todo mundo está sempre esperando que um político tampe um buraco, que arranque um mato, que ajunte um lixo. Imagina só essa cidade. Quando o governo vai ajudar em alguma coisa, ele fala: não precisa de vocês, deixa que a gente faz. De tão rica que essa cidade era, de tão rica que ela se tornou, Laodiceia se tornou essa cidade, que não precisava da ajuda do governo, ela se reerguia sozinha, se alguma coisa acontecesse, ela tinha riqueza suficiente para resolver esse problema. A primeira característica de Laodiceia é que ela se tornou um centro bancário muito forte. E a segunda característica de Laodiceia é que ela era um polo têxtil muito forte. Têxtil, roupas. Em Laodiceia se produzia uma lã brilhante, preta, que se exportava para todos os lugares lá da região. Laodiceia se tornou uma referência, um polo têxtil considerado o maior da Ásia. Então existia uma primeira característica: eles eram um centro bancário muito fortes e eram muito ricos por isso. Existia uma segunda característica: Laodiceia era um polo têxtil, as pessoas produziam essa lã, exportavam, era o maior polo têxtil daquela região. Uma lã preta e brilhante que as pessoas não encontravam em nenhum outro lugar, mas que as pessoas utilizavam muito para suas roupas e para outras coisas. Existe uma terceira característica sobre Laodiceia, e a última. Em Laodiceia, diante de tudo que ela se tornou, ela se estabeleceu como também um centro oftalmológico. As pessoas, elas faziam um colírio feito a partir do pó frígio. Esse colírio, na época, não existiam centros e hospitais de olhos que faziam cirurgias a laser como a gente faz hoje, não existia nada disso. A coisa mais salvadora que elas conseguiram encontrar naquela época foi esse pó frígio, que trabalhado ele se tornava um colírio tão poderoso que restaurava a vida das pessoas. Então Laodiceia tinha 3 características: ela era um centro bancário forte, tinha muita riqueza, ela era um polo têxtil, ela produzia roupas e essa lã preta brilhante que era exportada para muitos lugares. E essa última característica, ela era um centro oftalmológico, ela tratava a vista das pessoas. As pessoas viajavam até Laodiceia para serem tratadas das suas vistas. Era um lugar onde pessoas muito estudiosas trabalhavam. E dentro dessa questão oftalmológica era uma referência que não se conhecia igual. Essa era a cidade de Laodiceia. E assim, a gente leu sobre uma carta das igrejas do Apocalipse. Você que é crente, ou nem precisa ser muito, você vai saber que são 7 cartas escritas a 7 igrejas, certo? E quando a gente lê sobre as 7 igrejas, você vai ler sobre essas igrejas e você sempre vai encontrar Deus falando sobre algumas características muito sérias. Ele vai olhar para algumas e vai falar: tenho contra ti, com os falsos ensinos. Algumas ali vai falar sobre a imoralidade. Algumas ele vai falar sobre a questão de não ajudar os outros. Deus sempre vai apontar características muito sérias, falsos ensinos, falsos mestres e por aí vai. Mas olha só, quando Deus fala sobre Laodiceia, nenhuma dessas características é citada. Laodiceia não é criticada por ter uma teologia ruim. Laodiceia não é criticada por ter falsos ensinos. Laodiceia não é criticada por ser imoral. Laodiceia não é criticada por não ajudar as pessoas que precisam também. Isso nos faz entender algumas coisas aqui. Uma igreja localizada numa cidade tão forte, com tanto conhecimento e com tanta riqueza, não é uma igreja que deixa de ajudar, não é uma igreja que fala coisas erradas porque tem pessoas estudiosas lá, não é uma igreja que inventa qualquer mentira, não é uma igreja imoral também, é uma igreja que preza pelas coisas corretas. E para essa igreja, Deus coloca as palavras mais fortes escritas numa das cartas.
Porque para igrejas imorais, Deus ainda fala, tenho a favor de você tal coisa. Para igrejas com falsos mestres, olha, isso aqui é bom em você. Mas sobre Laodiceia, Deus não fala sobre teologia ruim, falsos ensinos, falsos mestres, mas também não elogia nada. Não existe um elogio sequer sobre Laodiceia. Como é que uma igreja teologicamente correta, como é que uma igreja que não é imoral, como é que uma igreja que ajuda quem precisa, como é que uma igreja que teoricamente está tudo perfeito, não tem um elogio sequer? Eu tenho assim, certeza mesmo, que se hoje nós tivéssemos 7 opções de igreja para frequentar, é bem possível que a gente olharia para 7 e falasse, olha, vou para Laodiceia. E quem não fosse ia falar assim, olha, se eu não tivesse cargo tal nessa outra igreja, eu era lá de Laodiceia também, porque lá é muito top. Certeza que a gente falaria isso. Uma igreja teologicamente correta, não imoral, que ajuda quem precisa, que tem riqueza, certeza que elas tinham um painel de LED lá. Óbvio. Com certeza eles tinham tudo que precisavam. Mas existe alguma coisa que falta aqui. E aí eu queria pedir para você abrir novamente sua Bíblia, ou talvez só reabrir, para a gente continuar falando sobre o que Deus escreve, do que Jesus, falando, e João escreve. Em Apocalipse 3, a gente vai seguir a partir do versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só, você sabe por que a gente fala sobre Laodiceia, sobre essa questão do quente e morno? Deixa eu te falar um pouco mais sobre essa característica dessa região. Esse vale do Rio Lico, que era composto pelas 3 cidades principais, Hierápolis, Colossos e Laodiceia, ele tinha uma característica um pouco singular que a gente pouco descobre. Porque quando a gente fala sobre ser quente ou frio, geralmente a gente sempre faz a conotação de que a pessoa não é nem crente de verdade, nem crente de mentira. Tipo assim, não é nem o cara assassino, miserável, nem o cara que é muito crente, assim, ele está no meio termo, assim, sabe, aquele cara que não está em nenhum lugar. Essa parte da história todo mundo sabe, mas existe uma questão geográfica que fala sobre isso. Laodiceia ficava localizado nesse vale do Rio Lico, e de um lado existia Colossos, com fontes de águas frias, geladas, muito frias. Do outro lado desse vale do Rio Lico, existia Hierápolis, uma cidade que tinha águas termais, quentes, muito quentes. O que acontecia? Para que a água chegasse em Laodiceia, ela era transferida por dutos. Nesses dutos, as fontes de águas, elas iam se misturando, e quando chegavam em Laodiceia, chegavam mornas. Então, quando a Bíblia fala sobre água, sobre quente ou frio, ela fala sim sobre essa conotação, e a gente não vai entrar nisso porque você ouviu a vida inteira. Mas ela também fala de algo geográfico aqui. Deixa eu te explicar um negócio. Do Vale do Rio Lico, nenhuma cidade era tão rica quanto Laodiceia. Quando Deus olha para Laodiceia e fala assim, tenho contra ti um negócio, Laodiceia. Assim, você não é nem quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio. Deus não está falando assim, olha, eu queria que você fosse crente ou não crente. Ele também está falando isso, uma coisa não anula a outra, tá? Mas essa parte a gente conhece. Ele está falando assim, Laodiceia, eu conheço seu coração. Eu sei quem você é de verdade. Inclusive, essa é a fala de Jesus em todas as cartas da igreja do Apocalipse. Conheço as suas obras. Aquele que anda no meio da igreja, como o Apocalipse fala. Aquele que conhece o mais íntimo e o mais obscuro do que existe na gente. Esse Deus que conhece quem nós somos, conhecia quem Laodiceia era. E ele fala o seguinte, ei Laodiceia, eu conheço quem você é. Você tem orgulho por ser mais rica do que Colossos, por ser mais rica do que Hierápolis, mas deixa eu te falar um negócio, você se orgulha porque tem mais do que esses. Mas assim, quem dera você fosse como Colossos ou Hierápolis.
quente ou frio. Porque no final das contas, Laodiceia, você faz com o que te sobra. Colossos, no que faz, ainda faz o melhor. Hierápolis, humilde, mas ainda dá tudo que tem. Você tem tanto, mas tanto, acha que não precisa nem da ajuda do governo, você acha que é tanta coisa, que você não se percebe, Laodiceia, que no final você é muito menor do que você imagina. Essa é uma noite, e assim, é a primeira noite dessa conferência, e eu fiquei pensando muito, cara, essa não é uma ministração que vai nos fazer, talvez, saltar. Mas eu imagino, e a minha oração, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, foi: Senhor, que essa seja uma noite onde o Senhor nos faça nos perceber naquilo que a gente não enxerga. Porque muitas vezes a gente está vivendo exatamente como Laodiceia, por tanto ter alguma coisa, se orgulha e acha que é melhor do que um ou do que o outro. É o cara que fala que, olha, não, eu sou mais santo porque eu não fiz tal coisa. Não, a gente é mais correto porque a gente fez isso aqui certo. E a gente está se acostumando a ser um crítico. E a nossa geração, ela é ótima nisso. É a geração que se levanta e fala: isso aqui não está bom, esse aqui está bom, isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente é o novo religioso, versão 2.0, 2023. Mas a gente continua sendo religioso. A gente só trocou o sapato pelo Vans. No final é isso. Porque no final das contas, Deus continua olhando para cada um de nós e falando assim: ei, eu conheço quem você é. E existe uma característica que difere homens bons de maus, maridos bons de maridos maus, filhos bons de filhos maus, chefes bons de maus, servos bons e fiéis de servos maus e infiéis. Ela se chama humildade. Todo mundo acha que tem. Todo mundo acha que é humilde e todo mundo acha que é maduro. São as duas características que a gente menos tem, mas que a gente mais acha que tem. Quando Deus fala à igreja de Laodiceia, na verdade Ele está refalando. Porque, como eu falei, lá em Colossenses, a carta aos Colossenses, ela já foi destinada a Laodiceia. Sei lá no capítulo 3, você vai ler, citando exatamente Laodiceia. Uma carta escrita para a região, para as pessoas. Em Colossenses, a igreja já é direcionada a amar Cristo a partir de tudo que Ele fez. E ela também é direcionada a abrir mão de algumas direções da sua vida para viver a direção que Deus tem. O tempo passa e Laodiceia chega num ponto que não se tornou tudo que Deus queria que ela fosse. E aí o que Deus faz? Escreve uma nova carta, curta, direta, a Laodiceia. Laodiceia, eu conheço quem você é. Eu sei do seu orgulho. Você se compara com os outros e na sua comparação você acha que é bom porque o outro não está assim. Sabe aquela comparação assim, muito comum, de quando você fala alguma coisa para alguém e ela fala assim: não, mas assim, beleza, mas o tal pessoa já fez bem pior. Essa é a característica de todo mundo que não tem nem humildade, nem maturidade. Quando você se compara, porque a comparação ela é a pior coisa que existe para o ser humano. Ela te destrói. Quer comparar? Compara com você mesmo. Estou melhor do que ontem? Estou amando mais as pessoas do que eu amava? Estou sorrindo melhor? Estou me doando mais pelas pessoas? Se compara assim. Mas a gente tem um mal de se comparar exatamente da forma oposta. Então a gente pensa assim: o pastor falou tal coisa para mim, mas assim, o outro ele não fala nada também. O chefe cobra de mim isso aqui, mas assim, eu já vi o outro fazendo, bem pior. E ele nunca ouvi falar nada. Essa é a fala padrão de todo mundo que não carrega essa característica em si, que é ser humilde de verdade, para reconhecer suas falhas. Porque cada vez que alguém aponta alguma coisa nele, ele olha para aquilo e fala assim: não sou nem quente nem frio, não sou nem Colossos nem Hierápolis. Não estou tão ruim assim. Tem gente bem pior. Beleza, tem gente melhor também, mas assim, também não estou tão ruim. A gente vive no meio. Naquilo que a gente chama de mediocridade. Mediocridade é a metade da montanha. Você não chegou nem no topo, mas você não está lá embaixo também. E aí você fica parado por lá. E assim, quantas pessoas estão na igreja paradas no meio da montanha? Por anos, anos e anos. Com os mesmos problemas. Mas não mudam por quê? Porque não conseguem carregar essa característica chamada humildade.
Essa característica difere todas as pessoas. Por que eu falei da Helena lá no começo? Porque a Helena tem só 3 anos e ela não aprendeu sobre essa característica ainda. Porque se ela aprendesse, quando eu falar assim, filha, não sobe ali, porque você vai se machucar, ela teria humildade suficiente para falar, opa, meu pai sabe o que é melhor para mim. Amém. Mas essa fala não é sobre a Helena. É sobre a gente. Quando Deus fecha algumas portas, e a gente sempre acha que tem que ter um culpado sobre isso. E Deus está falando, opa, humildade? Em algum momento será que fugiu do meu controle? Quando o carro estraga e a gente acha que o problema é no carro só. Quando a porta se fecha, a gente acha que estavam conspirando, eram os nossos inimigos. Não é inimigo, para de paranoia. Era Deus falando, ei, tem outras portas que eu quero abrir. Você está pronto para elas ou não? Quando um relacionamento não dá certo e a gente passa a vida inteira culpando todas as pessoas por causa disso. E não se abrindo para que Deus possa realmente direcionar a gente para o lugar correto, para a pessoa correta. Na nossa vida, tudo se tornaria mais fácil se a gente carregasse essa característica mais forte em nós. Humildade. Para o servo que é bom, humilde o suficiente para trabalhar com o talento que recebeu. Para o servo mau, opa! O servo mau se compara, né? Ele faz muito cálculo, ele pensa, será que vai acontecer isso? É melhor eu fazer isso aqui, que não é melhor eu cuidar com isso aqui? Não vou fazer. E estagna. Durante toda a Bíblia, você vai descobrir que Deus, Ele sempre olhou para nós e a única coisa que Ele pediu de nós é totalidade. Algumas pessoas, elas vêm com um monte de papo furado, assim, de que, nosso culto tem que ser racional, a nossa vida tem que ser racional, a gente tem que cuidar, porque, não, você ouve David Leonardo porque ele é emocional, ele ativa seu emocional, não sei o quê. Deixa eu falar um negócio para você. As pessoas estão querendo criticar e dividir lados que Deus nunca pediu para a gente dividir, porque Deus sempre pediu tudo de tudo. Deus não salvou só a sua racionalidade, Ele morreu pela sua emoção, pelo seu pensamento, pela sua razão, pela sua força. Quando Jesus foi questionado, qual é o maior mandamento? O que ele falou? O maior mandamento é que você seja o mais racional possível em amor a mim? Ou ele falou, me amarás de todo o seu coração, isso fala de emoções, toda a sua mente, entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. O que Cristo espera de nós, e essa característica, a gente só vai chegar nesse lugar quando nós encontrarmos essa mentalidade de humildade, de entender, Senhor, me perdoa, porque embora eu seja alguma coisa, tem muito a melhorar ainda. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu olho para alguém achando que eu sou melhor do que essa pessoa. Senhor, me perdoa pela mentalidade de não enxergar que onde eu estou lá trabalhando e às vezes eu sou confrontado, Senhor, realmente eu preciso melhorar. Porque no final das contas a gente precisa combinar um negócio, né? As pessoas que a gente mais ama geralmente são as pessoas mais humildes que existem. As pessoas que mais nos marcam são as pessoas mais humildes que existem. Por que eu falei lá no começo, um chefe bom, um professor ruim? Você deve lembrar daquele professor boçal, que você falava, só resmungava, só patada, era isso e pronto, daqui para a direção. Mas ao mesmo tempo, você provavelmente já teve aquele professor que chegou do seu lado e falou assim, cara, faz assim. E ao invés de ele ser coletivo, ele foi no individual para tratar você. Humilde o suficiente para chegar do seu lado, se colocar no mesmo lugar que você. Humildade é isso, é você descer ao nível das outras pessoas, para que elas possam compreender aquilo que você já compreendeu. Porque se você compreendeu algo antes dela, não é porque você é melhor, é simplesmente porque Deus te deu a oportunidade de enxergar algo antes das pessoas. Então seja humilde o suficiente, também não para empurrar a goela abaixo, mas para entender a realidade de todos. E isso talvez seja uma das características que mais ferem pessoas. Eu estou com 31 anos, sou cristão desde os 4, e eu só estou na igreja pela graça de Deus, porque se fosse pelas pessoas eu já teria parado. Porque graças a Deus que existem alguns humildes o suficiente para curar aquilo que os desumildes machucam. Mas o que poderia ser da igreja de Cristo se todos fôssemos servos humildes? Porque a humildade não nos faz olhar com o olhar de julgamento as pessoas. Essa é uma linha bem tênue, né? Não julgar. Não me julga, estou fazendo minhas coisas do jeito que eu quero. Mas a humildade não nos faz apontar erros, mas nos faz colar do lado dessas pessoas
entender a realidade delas, e o que fez elas chegarem ao ponto que elas chegaram, para que a partir disso você possa, caminhando com elas, tirar e resgatá-las. Mas a falta da humildade nos faz olhar para as pessoas e falar assim: pecado, erro, não está legal, sai daí. A humildade feriu e tirou muitas pessoas de dentro da igreja até hoje. A falta de humildade. Mas sabe por que a igreja está cheia também? Porque em muitos momentos as pessoas tiveram humildade o suficiente, isso aqui fala sobre cada um de nós, de se entregar a Jesus, de falar: eu preciso melhorar, eu preciso de você, Senhor. Senhor, não, Senhor, eu não estou com o controle da questão, não tem como, eu perdi, eu te entrego. E eu não sei se você consegue fazer esse filme na sua cabeça, mas se você fizer esse filme, vai existir um negócio que vai ser único sobre todos nós aqui. Os momentos mais cruciais e importantes da sua vida foram originados a partir de um ponto, de um senso profundo de humildade, de humilhação, onde você se reconheceu o suficiente para falar: não dá mais para eu viver assim, e você mudou. Senhor, eu não posso mais continuar desse jeito, e você direcionou de outra forma. Todas as decisões mais cruciais da nossa vida foram tomadas em pontos da nossa vida em que a gente foi humilde o suficiente para falar: Senhor, eu não tenho capacidade, cuida você dessa questão. A nossa salvação é sobre isso. O momento que a gente se entregou a Jesus foi sobre isso. E muitas pessoas até se entregaram a Jesus há muitos anos, mas tiveram um encontro com Deus que a gente chama, né? Tiveram realmente seu encontro com Deus. Humildade. A humildade constrói bons lares. A humildade constrói bons profissionais. A humildade constrói boas igrejas. A humildade constrói boas relações. A humildade constrói boas famílias. Se eu pudesse falar sobre qualquer uma dessas coisas para você hoje, por que eu falei sobre tudo isso? Por que eu falei da Helena? Para te fazer entender. Porque quando a gente fala de uma criança, parece algo tão claro para nós, mas deixa eu falar um negócio para você. Nós não somos ainda humildes o suficiente para tudo que Deus tem para fazer. Porque se a gente fosse, a gente já poderia ser muito mais do que a gente é como igreja. Primeira Pedro 5, versículo 5 vai falar assim. Olha, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre outra coisa. Assim, eu cresci na igreja, então a gente tinha sempre, quando tinha congresso de jovem, conferência de jovem, coisa do tipo, a gente sempre tenta achar um versículo que fale para jovem que a gente é forte, que a gente é alguma coisa, que a gente vai fazer alguma coisa massa, tudo mais. Só que a gente é meio seleto nisso aí. Esse é um problema que a gente tem. Por quê? Olha só o que 1 Pedro 5:5 vai falar. Semelhantemente, vós jovens, olha só, tem um versículo para a gente usar aqui. Sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Essa parte a gente sabe do versículo, a gente só esqueceu da outra. Versículo 6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa parte a gente também conhece. Mas você consegue entender que a gente é seleto naquilo que a gente coloca para viver? Para usar, por versículo que a gente coloca para ser guardado no nosso coração? Porque fala sobre que, você que é mais jovem, se sujeite aos anciões. E eu vou falar um negócio: se tem um lugar desafiador para fazer isso, é a Assembleia de Deus. A gente está numa igreja que o culto é para a criança de 6 anos e o irmão de 90, na mesma igreja. É o mesmo público. Por isso que a gente faz cultos tão diferentes, por isso que tem pouca gente mais velha aqui hoje. E quando tiver um culto de gente mais velha, vai ter pouca gente de nós hoje também. Entendeu? Mas a chave para que essa unidade seja construída está onde? Humildade. Vós jovens, se humilhem. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a tempo oportuno vos exalte. A gente acha que exaltação é sobre Deus nos levar para algum lugar. Não, é uma continuação do versículo. Então, o que é exaltação no final disso aqui? Que a unidade seja construída. Porque a exaltação de verdade é quando Deus consegue ser glorificado em todas as gerações. E isso só vai acontecer quando nós nos humilharmos e entendemos o nosso lugar.
Isso não está falando que a gente vai fazer tudo que as pessoas mais velhas querem que a gente faça, mas também não está dizendo que a gente vai fazer tudo diferente. A gente vai achar o meio termo, onde a gente vai se relacionar com as pessoas. A gente não vai odiar porque elas pensam diferente da gente, porque a gente está odiando. Não existe mais meio termo. Não tem. As pessoas brigam por tudo. Tipo assim, ela olha, assim, ó, a gente está numa igreja. Eu sou branco de olho azul. Se entrar uma pessoa que não é desse público aqui na igreja, dessa bolha, certeza que ela vai olhar, ela é um bolsonarista. A gente está rotulado de todos os lados, querendo ter times. Quando Deus está olhando para nós e falando assim, ei, se humilhe. Se humilhe. Sabe o problema que você está enfrentando na sua casa? Deixa eu falar um negócio para você. A solução está numa palavra chamada humildade. Ah, mas não adianta eu me humilhar e o meu pai não também. Mas talvez comece por você. Porque enquanto você não tiver essa capacidade de se humilhar, Deus não vai fazer nada. Sabe o problema que você está enfrentando no seu trabalho? Ele pode se resolver com uma coisa chamada humildade. Sabe o problema que você está enfrentando no seu relacionamento? Ele pode se resolver com uma coisa chamada humildade. Sabe o problema financeiro que você está enfrentando? Humildade suficiente para saber comprar só o que você tem como pagar. Eu sei que a gente não fala sobre isso na igreja. Mas assim, ó, conversa com as pessoas do comércio, você vai descobrir que as pessoas que mais dão calote é crente. É triste. Mas é isso. A nossa vida financeira pode ser resolvida por mais humildade. A nossa vida relacional pode ser resolvida com mais humildade. A nossa vida familiar, com os nossos pais, resolvida com mais humildade. A nossa vida como igreja, resolvida com mais humildade. Então, gente, eu sei que é um pouco pesado o que eu estou falando aqui hoje, mas a gente precisa começar com a mentalidade correta, senão não dá para dar o próximo passo. Amanhã a gente vai falar sobre alguma coisa mais legal que isso aqui, talvez. Mas olha só, Deus está nos chamando a uma mentalidade de nós entendermos que nós não somos nada além de pó. Se não existir o sopro de Deus em nós, a gente continua sendo pó. Como Adão, que foi formado do pó da terra, mas o que diferenciou ele foi o sopro de vida. Paulo também escreve e fala assim, olha, nós somos como vasos frágeis de barro, que carregam algo muito precioso, tira algo muito precioso que continua sendo só vaso frágil de barro. O que nos difere não é aquilo que nos forma, aquilo que temos, aquilo que possuímos, mas aquilo que carregamos. Sempre foi assim do Éden e continua sendo até aqui. Basta Deus fazer tipo assim, um pause na batida do nosso coração, a gente cai aqui mortinho agora. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia fala sobre isso. Por quê? Você consegue perceber isso? Que basicamente é Deus falando assim, olha, é só misericórdia mesmo, porque assim, ó, você é um bicho ruim, demais. Você é uma coisa, assim, ó, eu tenho uma frase que eu sempre carrego assim comigo, né, que só Deus pode gostar de crente, assim. Que a gente é umas coisas estranhas, né? A gente chega atrasado sempre. A gente tem uns linguajar diferentes. A gente arruma encrenca por estacionamento. Você já percebeu isso? O crente faz uns negócios assim que ninguém entende. Do crente ao ateu, ninguém explica. A gente arruma briga por causa de estacionamento, gente. A gente encrenca com cada coisa tosca. A gente é meio competitivo, né? Acho que esse lance de vitória e tal, a gente vai ser vencedor. Isso criou na gente uma mentalidade, talvez, que está, sei lá, aconteceu alguma coisa aí. E a gente está enxergando rival onde a gente era para enxergar irmão. A gente está enxergando coisas da forma incorreta. E assim, olha só. Estou finalizando, tá, gente? Olha só. Volto para Laodiceia, para a gente finalizar. Laodiceia era uma cidade que era um centro bancário. Ela tinha riqueza. Que era um lugar que produzia lã preta e brilhante, ou seja, ela tinha tecidos. E era um lugar que era um centro oftalmológico, ou seja, ela tinha colírio. E quando a Bíblia fala assim, conheço as suas obras, é porque realmente Cristo conhecia cada característica daquele lugar. E aí, para essa igreja que tinha dinheiro, roupa e colírio, Jesus vai falar o seguinte: tenho porém contra ti uma coisa. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Você acha que tem riqueza, você olha para você e acha que está bem abastecido. Não percebes, porém, que és pobre,
O centro bancário, pobre, cego, aquele que cura a vista dos outros não tem poder para curar a sua própria visão. Nu, aquele que veste os outros não tem roupa para si próprio. Aconselho de ti que compre de mim ouro refinado no fogo. Ou seja, não, a sua riqueza não é nada, você precisa de riqueza de verdade. Algo que seja provado pelo fogo, não algo que seja comprado por mãos humanas. A sua riqueza, você precisa reconhecer o que riqueza é na real. Sabe, riqueza não é aquilo que você possui na sua conta, não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste, não. Riqueza de verdade é algo que é provado pelo fogo. Aconselho-te que compre de mim vestes brancas. Laodiceia, a lã preta e brilhante, ela é bonita porque ela esconde a sujeira, não é mesmo? Compre roupas de mim, vestes brancas, isso fala de santidade. Mais uma vez somos apontados a voltar à humildade. Reconheça quem você é, Laodiceia. Você esconde as suas sujeiras, se comparando com os outros. Você acha que é melhor porque não é nem frio como Colossos, nem quente como Hierápolis. Laodiceia, caia na real, entenda. E aconselho que compre de mim colírio, para que você enxergue de verdade. Olha só como Jesus vai na veia. Porque ele pega uma cidade que é rica, que produz lã e que faz colírio e fala assim: olha, eu aconselho, Laodiceia, um negócio para você. Você é boa em tudo isso aí, não é verdade? Pena que o que você faz para os outros, você não faz para si mesmo. O colírio que cura a visão dos outros, não cura a sua visão. A roupa que você veste os outros, não veste a si mesmo. Laodiceia, o dinheiro que você tem tanto, mas tanto, que você é capaz de se reerguer sem precisar de ajuda. No final, você é pobre, miserável. E eu sei que isso aqui é um pouco duro para a gente ministrar numa conferência geral, porque geralmente a gente gosta mais de falar em língua e tudo mais, e às vezes a gente nem sabe o que foi pregado na conferência, não é verdade? Basta ser uma pessoa que sabe fazer os gritos no tempo certo. Mas o que mais precisa fazer sentido para nós hoje é a gente sair daqui com a mentalidade seguinte: Senhor, você falou em Colossos, lá na carta aos Colossenses, você falou com Laodiceia. Em Apocalipse, você falou com Laodiceia. E depois de direcionar ela, sua fala foi: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei. Mas sabe o que é a verdade? Se você pesquisar hoje lá no Google, dá um Googlezinho assim, não agora. Escreve Laodiceia hoje. Você vai descobrir que essa cidade não existe nada além de ruína. Nada além de ruína. Restos. Como é que uma cidade quer um centro bancário forte, um polo têxtil forte? Porque olha só, se a gente tem uma característica dessa numa cidade, já é o suficiente para ela ser reconhecida por muita gente. A gente olha, por exemplo, no nosso estado, para Brusque, Blumenau, são polos têxteis. A gente olha para algumas cidades, elas sempre vão ter uma característica. Laodiceia tinha 3. E a cidade virou nada. Sabe por quê? Porque uma igreja que não se posiciona da forma correta dentro da cidade destrói a própria cidade. Nós ouvimos falar aqui hoje: essa ilha será reconhecida como a ilha do Senhor Jesus. É que não é para ser uma opção isso. É a única. Ou a gente salva esse lugar onde a gente foi colocado, ou isso daqui a alguns anos vai ser só ruína. Não é a igreja que vai acabar, é a cidade. Porque o único motivo de Deus colocar pessoas num lugar reunido para morar é para que Ele possa salvar esse lugar. E se a gente falhar nessa missão, nada mais faz sentido. E como é que a gente não falha nessa missão? Carregando o nosso coração humildade, para reconhecer todos os dias: eu continuo precisando de Cristo da mesma forma que eu precisei no dia que eu aceitei a Ele. Eu continuo sendo tão propenso a errar quanto eu fui no dia em que eu me entreguei para Ele. Eu continuo todos os dias sendo tão ruim em olhar para as pessoas e tomar e colocar rótulos nela quanto eu fui um dia. Humildade suficiente para rotular menos, para amar mais e para nos posicionarmos como uma igreja. Não adianta a gente ter tudo que todo mundo olha e acha incrível se a gente não tiver aquilo que é o mais simples. Porque a riqueza de Laodiceia talvez é tudo que todo mundo gostaria de ter, mas não foi o suficiente para Cristo olhar e achar que ela era rica. A gente acredita que ser bem sucedido é ter alguma coisa.
quando na verdade ser bem-sucedido é ter alguém chamado Jesus. Com Ele, no vale do sombra da morte, Ele nunca vai nos deixar sozinho. A gente pode andar por onde for, Ele vai continuar com a gente. A nossa oração perante Deus hoje é: Senhor, nos ajuda a ter humildade de verdade. Como Moisés falou um dia: Senhor, nós não iremos dar nenhum passo se você não for com a gente. Que essa seja a nossa oração todos os dias quando a gente acordar. Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para a minha vida, eu estou indo para o meu lugar de rotina, seja lá onde você está vivendo, eu não sei, mas nesse lugar eu preciso te falar um negócio. Existe nesse lugar um clamor da natureza falando: manifestem os filhos. Romanos fala sobre isso. Existe ardente expectativa na criação de que os filhos se manifestem para que libertem a criação da decadência do pecado que escraviza. Ou seja, nós não fomos colocados por acaso. Você não nasceu por acaso onde você nasceu. Você não trabalha por acaso onde você trabalha. Não. Você não estuda por acaso onde você estuda. Existe uma estratégia de Cristo em ter te plantado em lugares, e nesses lugares a única coisa que vai transformar a vida das pessoas, que talvez a gente não tenha, é humildade, porque Jesus a gente já tem. Só que quando a gente não tem humildade, a gente anula Jesus. Conhecimento a gente também tem. As pessoas não erram em algo que elas não sabem o que quer. Ninguém fala assim: olha, hoje eu vou fazer um negócio muito ruim, hoje eu acordei para fazer um negócio terrível. Ninguém faz isso. A gente até sabe que tipo assim, a gente vai indo, vai negociando, a gente vai percebendo, a gente vai arrumando uma desculpa, e até que a gente faça o que é errado. E por que a gente chega nesse ponto? Porque a gente começa a pecar na humildade. De reconhecer: Senhor, eu não era nem para viver se não fosse por você. Quem dirá pecar contra ti? Senhor, não era para ter nada, mas nada. Quem dirá pecar contra ti a ponto de negociar valores por causa de um trabalho, por causa de sexo, por causa de um convite? Senhor, eu nem existia, era para existir. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa insignificância, a gente começa a viver com mais dependência, e essa dependência nos faz ser servos de verdade. Porque enquanto isso não acontecer, a gente está querendo assumir o lugar de Senhor. E o que é um servo mau? Nada mais é do que um servo que acha que tem o lugar do Senhor, porque não reconhece que existe alguém que domina e governa sobre a sua vida. A gente sempre vai aceitar Jesus e a gente vai falar as duas coisas: eu te aceito como único, suficiente, Senhor e Salvador. Todo mundo quer o Salvador, poucos querem o Senhor. E se Deus não for o nosso Senhor, Ele não será o Salvador. Ou Ele domina sobre a nossa vida, ou Ele não está querendo negociar. É tipo a Helena querendo fazer birra comigo, com a Cris. A gente vai ignorar. Eu não preciso ignorar. Eu não preciso te dar atenção, filho. Deus está olhando para a gente falando assim, é tipo a Helena, quando faz birra a gente ignora. Deus está olhando para ele: legal, velho. Deixa eu fazer um negocinho, eu vou fazer você pensar que você foi até esquecido. Que nem eu estou te enxergando. Para você reconhecer que você é pequeno demais, miserável. E aí Deus vira as costas e vai seguir a vida dele, cuidar das coisas, fazer o sol nascer no horário certo, tudo mais. As estações estão tudo mudando. Deus está lá, e você achando que você é alguma coisa, de repente você cai em si e fala: eu sou pequeno demais. É o que acontece com a Helena. Sabe o que acontece quando ela passa da crise? Ela se reconhece, ela vem e pede desculpa para a gente: desculpa. A gente fala assim: filha, mas não adianta pedir desculpa e continuar fazendo a mesma coisa. Desculpa, não vou mais fazer. No outro dia ela está fazendo de novo. Birra. Daí o que Deus tem que fazer? Ignora. Vamos lá, faz o sol nascer, faz chover um pouquinho, dá um sol. Deus cuida das coisas que são importantes de verdade. Até que, ô miserável, acordou? Porque no final a gente é imaturo e desumilde. E a gente só consegue reconhecer isso quando Deus, de repente, parece que Ele esqueceu da gente. Já teve essa sensação? A gente está vivendo a nossa vida e Deus, de repente: Senhor, cadê você? Deus está falando: miserável, acordou agora? Caiu no estado de lucidez? Lembrou que existe alguém que governa a sua vida? Você vai me ouvir agora? Daí a gente começa a conversar. Senão a gente continua assim como está. Eu queria orar por você. Pancada atrás de pancada, eu quero orar por você ainda, né? Meu Deus do céu. Mas eu queria pedir para você ficar de pé. Para que diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje, a gente tenha a mentalidade para reconhecer: Senhor,
Nós precisamos de você mais do que qualquer coisa. Senhor, nos reveste de humildade para nos reconhecer a nossa pequenez. Porque quando reconhecemos que somos pouco, a gente descobre que a gente é alguma coisa. Não tem um trecho bíblico que lembra isso? Quando penso que estou fraco, forte estou. Lembra de Paulo? Espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Muitas vezes orei pedindo para que ele tirasse de mim, mas o Senhor me fez lembrar: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As pessoas mais importantes da sua vida, sabia? Olha só, se você parar para pensar assim, quem são as pessoas mais importantes da minha vida? Você tentar pensar, você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, do irmão que orou por você um dia. Não são pessoas conhecidas, grandiosas ou gigantes, são pessoas humildes. É uma mãe que abria a mão de estar dormindo de noite, mas de repente se acordava e estava lá olhando por você, aquele negócio assustador. Humilde o suficiente para abrir mão do sono. É aquilo que eu chamo de durma menos para que alguém durma melhor. A humildade transforma pessoas pequenas em pessoas gigantes no mundo espiritual. Porque no final a gente está querendo ser grande no mundo real aqui, nisso aqui. Mas no mundo espiritual, você é grande ou não? E a grandeza que você vai ter no mundo espiritual, ela está representada na humildade que tem no mundo real. No quanto você reconhece: eu não tenho força, Senhor, mas eu vou dobrar meus joelhos. Porque deixa eu falar um negócio para você. Eu até achei engraçado que o pastor deu a palavra antes aqui. Ele falou assim: ora uns 5, 10 minutinhos por mim. Eu fiquei pensando assim: a maioria não ora nem por si. 5 minutos, não consegue, 5 minutos, 3 minutos acabou a palavra. Quem dirá orar 5 ou 10 pelo pastor? Porque a gente parou de ter um negócio, uma característica. E aí a gente tem que voltar à humildade, sabe? Voltar realmente. Porque tem um negócio em que a gente nunca deveria ter negociado, chamado oração. Poderosíssimo. Mas é a coisa mais humilde que existe. Porque olha só, o que é oração? É você sozinho, não tem público, não tem palco, não tem nada. Orando para um Deus todo poderoso, falando: eu não tenho capacidade, faz você. É a coisa mais humilde que existe. É você falando: Senhor, eu não tenho como fazer. Não tem público aqui, não tem nada. Se você fizer, vai ser para a sua glória. Por favor, me ajuda, porque eu não tenho capacidade. O que é oração? É o ato de maior humildade da vida do homem. É quando ele reconhece: eu não tenho capacidade. Mas sabe o que a gente está querendo fazer? Visitar lugares massas, falar para muitas pessoas, se entregar muito no louvor quando está cheio de gente ao nosso redor. Que o que é público só seja a representação daquilo que a gente constrói no secreto. Porque se não for, não tem valor. Assim, dá para ver de longe um coração humilde. Porque o coração humilde, as pessoas querem estar perto. O coração desumilde é mais um que passa, que vai embora daqui a pouco, que ninguém nem lembra quem foi. E a gente até agradece às vezes quando a pessoa não está no lugar onde a gente vai. Mas se alguém que é humilde de verdade, é alguém que a gente quer estar perto. E eu quero ser essa pessoa aos outros. Então eu queria orar por você. Mas assim, deixa eu reformular. Eu queria orar com você. Porque se a oração é o ato de maior humildade de um homem, que essa seja a atitude de todos nós hoje, diante de tudo que ouvimos. Para falar: Senhor, e talvez a sua oração seja essa: Senhor, eu não consigo me perceber quando eu não sou humilde. Então me ajuda a perceber, por favor. Senhor, lá no meu trabalho, me perdoa, eu não estou enxergando da forma certa. Lembra do cego de Betsaida? É o cego que ele não tinha visão. Jesus cura ele. Fala assim, faz mágica do guspe lá, o negócio lá, cura ele. Fala assim: o que você está vendo? Todos os milagres na Bíblia, Jesus cura a pessoa de cara. Esse é o único milagre que Deus cura parcelado.
Jesus faz o negócio e fala assim: o que você está vendo? Você acha que Jesus não sabia que a pessoa não estava vendo da forma certa? Ele sabia. Mas ele pergunta. Porque o cego poderia falar: estou enxergando, está tudo certo, fica tranquilo, Deus. Mas o cego é humilde o suficiente para falar assim: Senhor, eu não estou enxergando homens como árvores que andam, alguma coisa, não estou enxergando bem. Aí depois do homem reconhecer que não estava enxergando tudo como deveria, Jesus toca novamente e restaura por completo a visão. Então a nossa oração talvez hoje seja essa: Senhor, eu não sou cego, eu até enxergo, só que eu não enxergo certo. Porque quando eu olho para a minha igreja eu só enxergo problema, quando eu olho para a minha família eu só enxergo problema, quando eu olho para o meu trabalho eu só enxergo problema. Senhor, restaura a minha visão então. Porque se você me colocou no lugar certo, então o que você quer que eu faça onde eu estou? Senhor, restaura a nossa visão. E aí é a nossa pequenez de reconhecer: Senhor, eu não sou cego, mas eu também não enxergo direito. Me ajuda a enxergar com os seus olhos, Pai. O que você faria se você estivesse onde eu estou? Vamos orar diante de Deus hoje aqui. E eu queria pedir para você abrir seu coração, porque o maior ato de humildade que a gente pode ter hoje aqui é falar: Senhor, eu reconheço, e nos entregarmos. Então eu não sei como você vai fazer isso. Se você quer vir aqui se ajoelhar, se você quer se entregar diante de Deus. Talvez você está aqui hoje, você está afastado da casa de Deus, você estava longe, fazendo as coisas como você bem queria, e a única coisa que tem acontecido é você tem quebrado a cara dia após dia. E aí hoje você chegou aqui e descobriu um negócio: Senhor, já entendi, eu preciso de você. Se essa é a sua oração, eu queria te chamar para você se entregar em humildade. Eu não sei como é que você vai fazer isso. Se você quiser vir aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Mas a única coisa que a gente não pode continuar fazendo é ficar no mesmo lugar, como uma igreja como Laodiceia, que continua tendo riqueza, até que virou nada. O conselho de Cristo para Laodiceia é o mesmo conselho para nós hoje. Eu aconselho que você se vista das minhas roupas, se cure com o meu colírio. Eu quero te dar a visão correta, e que você tenha comprado ouro que é refinado no fogo. Não é um ouro que tenha preço, mas é um ouro que tem valor. É algo que tem valor para você carregar. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, Pai, eu sou uma pessoa difícil de lidar, reconheça. Senhor, não passa uma semana sem eu brigar ou discutir com alguém. Senhor, onde eu estou inserido, eu sou lembrado por ser o chato às vezes. Pai, na minha casa as coisas acontecem, dão um monte de problema, eu sempre culpo meu pai, eu culpo minha mãe, mas na verdade o problema também sou eu, porque eu dou corda, eu continuo falando quando era para me calar. Que a nossa oração e a nossa mentalidade seja: Senhor, nos unge com uma unção de humildade, Pai, porque nem você que foi Deus tomou por poder ser como Deus, mas se esvaziou, porque a sua humildade nos fez ser alguma coisa. A gente não era para ser nada. Você se fez como homem, foi humilhado, foi surrado, foi desprezado, de tanto que nos amou. E se você é o nosso exemplo, Senhor, você é totalmente na humildade. A soberba trouxe a queda no Éden, mas a humildade de Cristo trouxe a redenção no Calvário. A humildade salva pessoas, enquanto a soberba de achar que vai ser alguma coisa sempre machuca os outros. Que hoje a nossa oração seja: Senhor, 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 nós não podemos dar mais nenhum passo sem que a gente reconheça: eu preciso ser mais humilde. Eu preciso parar de achar problema em tudo quanto é lugar, e eu preciso começar a ser solução. Então, ou é só parar de falar de uma vez. Então eu queria orar por você. Senhor, nos revista com essa unção de humildade. Nós nos tornamos tão exigentes que se as pessoas não falarem da forma que a gente está acostumado ou gosta, a gente não recebe.
Quebra os protocolos aqui hoje, Pai. Porque se o seu mover depende da forma como as pessoas fazem, não é sobre o seu mover, é sobre a gente. Recebe a nossa oração, Senhor, aqui hoje. Espírito Santo de Deus, a nossa oração é: nos torna mais humildes como você foi. Espírito Santo de Deus, nos ajude a reconhecer a nossa pequenez. Nós não queremos apenas ser servos, mas nós queremos ser bons servos. Nos ajuda a trabalhar com os talentos que você nos deu. Isso não é a nossa capacidade, foi você que nos entregou. Nos ajude a fazer no lugar onde você nos colocou. Não fomos nós que escolhemos, foi você que nos colocou. Nos ajuda a amar como você quer que a gente ama, porque nós só amamos porque você amou primeiro. Senhor, nada vem de nós, tudo sempre veio de Ti. Se existe algo de bom em nós, isso vem de Ti também. Nessa noite a nossa oração é: Espírito Santo de Deus, sobre cada vida que entendeu o que foi ministrado aqui, nos revista com uma unção de humildade, de reconhecimento, Senhor, de que nós precisamos de você e de que não há como darmos um passo sequer sem que você vá na frente. Espírito de Deus, eu oro sobre cada família aqui, algumas representadas apenas por filhos, mas Senhor, nos revista de humildade para que a gente transforme esses lugares. Todo caos acontece quando a gente tenta assumir qualquer posto de domínio, mas Senhor, nós estamos aqui para Te falar: Senhor, a gente quer que você domine. Por isso, Espírito Santo de Deus, revista os nossos olhos, revista as nossas bocas, revista o nosso coração de humildade, Pai. Nós precisamos de você mais do que tudo. Senhor, nós estamos aqui reunidos e esse dia foi pensado por você, não por nós. Por isso, Espírito de Deus, faz a sua vontade, não a nossa. Nós somos humildes o suficiente para pedir como você mesmo falou: seja feita aqui na terra como é no céu. Não a nossa vontade, mas a sua. Não o nosso querer, mas o seu. Nos ajuda a enxergar como você quer que a gente enxergue, para que a gente passe a agir como você quer que a gente aja. Em nome de Jesus, nós entregamos essa noite diante de Ti, Pai. E a gente fala: Senhor, nós não precisamos de mais alguma coisa. Nós só precisamos de humildade, Pai. Porque algo precioso a gente já carrega. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.